Lucas capítulo 10, versículo 25 a seguir. Vou fazer a leitura e peço que você vá lendo junto aí, acompanhando. Diz assim, Lucas 10, a partir do 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar? Senhor, obrigado, esta é a tua palavra que foi lida e será agora pregada. Que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a sua voz, nós temos necessidade, e só o Senhor pode convencer o nosso coração e nos ajudar a entender aquilo que a tua palavra nos revela. Por isso, nos dá entendimento nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O contexto desse texto, irmãos, ele começa o contexto mais próximo, né? Toda a história, toda a fala, todo o texto está dentro de um contexto. O contexto mais remoto, mais próximo desse texto, começa exatamente no capítulo 10, versículo 1. Se você voltar um pouco para trás, você vai ampliar um pouco mais esse contexto, né? O capítulo 10 fala da missão dos 70. Jesus enviou 70 homens, de 2 em 2, pelas cidades de Israel, e eles foram para pregar o evangelho do reino. E Jesus deu a eles autoridade para que eles pudessem curar os enfermos e para que eles também pudessem libertar os possessos, aqueles que se encontravam possessos por demônios, possessos pelo diabo. E quando você começa a ler o capítulo 10, no versículo 1, é essa história que a gente encontra registrado, né? Jesus disse para eles não levarem bolsa, não levarem nada pelo caminho, e se alguém os recebesse com paz, era para eles deixarem a paz. Se alguém não os recebesse bem, era para eles se retirarem, sacudirem a poeira dos pés. É um texto que vocês conhecem. Quando a gente chega no versículo 17 do capítulo 10, o texto conta sobre o retorno desses homens. 70 homens foram e 70 homens voltaram. Quando eles voltaram, eles chegaram cheios de alegria. Eles estavam todos empolgados, porque eles perceberam que os demônios foram expulsos, que os enfermos ficaram curados. E Jesus então diz para eles assim: maior alegria vocês devem ter, não porque vocês viram essas coisas, não porque vocês oraram com os enfermos e os viram sendo curados, não porque vocês oraram com gente possessa e as viu sendo libertas. Isso deve trazer alegria, tudo bem, mas deve ter algo que traga maior alegria ao coração de vocês. E isto é, que vocês saibam que o nome de vocês se encontra arrolado no reino dos céus.
Então Jesus está falando que a alegria da salvação, a alegria de estar em comunhão com Deus, deve ser maior do que a alegria de qualquer missão que a gente possa realizar, embora a missão é uma coisa fundamental, é uma coisa importante. E Jesus então exulta no Espírito, o versículo 21 diz, e ele faz uma oração dizendo que aquelas coisas Deus havia ocultado dos sábios, mas havia revelado às pessoas simples, aos pequeninos. Então ele diz que muitos quiseram ver isso o quê? Ver o reino de Deus. Ele diz assim, muitos que viveram antes de vocês, ele está falando com os apóstolos, quiseram ver isso, lá no versículo 24, mas não viram. Eles quiseram ouvir isso que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então Jesus está falando de um privilégio que esses homens acabaram podendo desfrutar. E nesse contexto então é que acontece esse diálogo de Jesus, essa interpelação na verdade, né? O versículo 25 começa a contar essa história que a gente reconhece, chama de história do bom samaritano, e ela começa no versículo 25 que diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Então é aqui que começa essa história. Um homem que é chamado de escriba, ele não é identificado no texto, a gente não sabe quem é esse homem, mas sabe a função que ele exerce, a gente sabe o que ele realiza. Ele é um copista da lei, ele é um intérprete da lei, ele é alguém que tem um conhecimento profundo da lei de Moisés, é um homem que pregava a lei, que ensinava a lei e que trabalhava em conjunto com o sacerdote, que era o representante de Deus, o homem responsável pelo ritual, pelos sacrifícios, pelo ensino nas sinagogas e nas comunidades judaicas. Esse homem se aproxima de Jesus e a sua intenção é fazer uma pergunta para Jesus, né? Na verdade, ele quer pôr Cristo na parede. Se fosse para usar uma linguagem contemporânea, eu diria exatamente isso. Ele quer encurralar Jesus, ele quer deixar Jesus sem saída, sem resposta. Ele quer provocar Jesus para ver que resposta Jesus é capaz de dar a ele. E aqui então começa essa história. E o primeiro ensino que esse texto deixa para nós é que um conhecimento que apenas é correto é insuficiente. Um conhecimento que apenas é correto é insuficiente. De onde é que o senhor tira isso, pastor? Isso começa no versículo 25. Esse homem tem a intenção de pôr Jesus na parede. Ele faz uma pergunta capciosa, né? Uma pergunta que não tem uma intenção apenas de ouvir uma resposta, mas saber se Jesus é capaz de dar a ele uma resposta. E você percebe que a relação que ele tem com Jesus não é a relação de um homem com o seu Senhor, mas é a relação de um homem que tem sede por conhecer alguma coisa. Ele chama Jesus de rabi, de mestre, e não de Senhor. Então é como se fosse um aluno fazendo uma pergunta para o professor para saber se o professor é capaz de responder a pergunta. Perceba que ele pergunta sobre vida eterna, mas a intenção dele, a maneira como ele se relaciona com Jesus, não é a maneira de alguém que está à procura de um Salvador, mas é a postura de alguém que está à procura de uma certa confusão, de um certo incômodo, de um certo desconforto naquele que vai ouvir a sua pergunta. E o versículo 25 diz que ele faz então essa pergunta com o objetivo de pôr Cristo à prova. E a pergunta é: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele é um escriba, um estudioso da lei, um intérprete da lei. Ele quer saber então o que ele faz para ter vida eterna, o que ele faz para morar nos céus, o que ele faz para experimentar todas aquelas promessas que estão expressas nos textos do Antigo Testamento. O que ele faz para viver em paz com Deus, o que ele faz para ter perdão dos seus pecados, o que ele faz para que a vida dele não acabe na sepultura, o que ele faz para viver depois que a vida cessa na sepultura. Essa é a intenção dele, perguntar a respeito disso. E Jesus então responde com uma pergunta. Jesus me parece que gostava muito de fazer isso. Ele não gostava de dar receitas prontas para as pessoas. Ele perguntava para as pessoas: o que vocês sabem do que vocês estão me perguntando? Mais ou menos isso. Eu não vou te dar o bolo pronto, mas que ingredientes você acha que nesse bolo são necessários? É mais ou menos isso que Jesus perguntava para as pessoas. Então ele devolvia perguntas.
E Jesus pergunta então, o que é que está escrito na lei? E ele faz duas perguntas em uma. A primeira é o que está escrito na lei, a segunda parte é como você entende o que está escrito na lei. E o homem então oferece uma resposta para Jesus. E a resposta do homem está lá no versículo 27, que diz: a isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Esse homem respondeu com dois textos do Antigo Testamento. O primeiro está escrito, queria que você me acompanhasse, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Em Mateus capítulo 19 ou 20, aparece isso aqui como sendo o grande mandamento. Um homem chega para Jesus e pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? E lá tem esse texto, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Diz assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Agora volta um pouquinho para trás, Levítico 19, 18. Levítico 19, 18, diz assim: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu próximo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Esse homem é um intérprete da lei, ele conhece profundamente o Antigo Testamento, muito melhor do que você e eu, muito melhor que todos nós juntos. Então Jesus pergunta para ele assim: já que você está me perguntando sobre o que fazer para ter vida eterna, eu te respondo perguntando: o que a lei diz sobre isso? E como é que você entende o que está escrito na lei? Então ele responde: a lei diz que eu devo amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, e diz também que eu devo amar o meu próximo assim como eu me amo. Versículo 28. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. É por isso que eu disse que um conhecimento que é apenas correto, para Jesus é insuficiente. Esse homem faz uma pergunta para Jesus, Jesus devolve a resposta perguntando, o homem responde, Jesus avalia a resposta e diz: você respondeu corretamente, agora faça isso e você viverá. O capítulo 18 de Levítico, no versículo 5, falava alguma coisa a respeito disso, sobre o homem que cumpre a lei, é um homem que vive, é um homem que encontra vida. 18:5 de Levítico. Então Jesus cita exatamente esse texto também. Você respondeu exatamente, você respondeu corretamente, agora faça isso e você viverá. Então o texto aponta que a ênfase de Jesus não está no saber, mas está no fazer. Perceba que Jesus não é um admirador de pessoas que têm doutrinas corretas. Jesus não fica encantado com pessoas que fazem boa profissão de fé. Jesus não se encanta com pessoas que conhecem as Escrituras. Jesus não se encanta com pessoas que é capaz de dar respostas corretas, respostas intelectuais. Quando a gente é criança, e para quem cresceu na igreja, seja na infância ou na adolescência, é muito comum haver gincanas bíblicas, não é? E a gente gosta, né? Porque a gente disputa com um amigo, com um colega, quem é que sabe mais respostas bíblicas, né? Quem é que sabe mais versículos, quem é que sabe mais conteúdos bíblicos. E a criança competitiva adora isso, né? Porque ele responde, ele ganha medalha, ele ganha bala, ele ganha elogio, e é aquela coisa maravilhosa, que é encantador, que dentro do ambiente da igreja faz parte de uma tentativa cristã de incentivar crianças, adolescentes a ter apreço pelas Escrituras. Eu não estou questionando isso, mas eu estou dizendo que para Jesus
o conhecimento não deve parar no conhecimento. O conhecimento deve ir além do conhecimento. Ele precisa produzir prática, ele precisa produzir ação, ele precisa produzir algum fazer. Então Jesus diz: você é um camarada que responde com exatidão, você é um excelente professor de teologia, você é um excelente professor de Bíblia, você oferece respostas corretas, bonitas, são bíblicas. Seu conhecimento é verdadeiro naquilo que se refere à informação, mas ele precisa ser transposto, ele precisa ser levado para a prática. Faça isso e você viverá. E se você ler com atenção esse texto, você vai perceber que essa pergunta do homem foi tão importante, que é exatamente a partir dela que Jesus conta a parábola que a gente chama de parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano não começa com a parábola do bom samaritano, começa com uma pergunta de um homem que estuda as Escrituras. E por causa da resposta que esse homem fornece para Jesus, Jesus então devolve alguma outra coisa para esse homem, dizendo: faça e viverá. E então Jesus conta a parábola, porque o homem, querendo justificar-se, faz a seguinte pergunta para Jesus: tá bom, quem é o meu próximo? Eu disse que eu devo amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento, e que também eu devo amar o próximo assim como eu me amo. Jesus tinha pegado ele, dizendo para ele: já que você sabe, agora viva isso. Que Jesus está dizendo o que para ele? Ame a Deus com o coração, com a alma, com a força, com o entendimento, e ame o seu próximo assim como você se ama. E ele, não querendo ficar por baixo da carne seca, como a gente diz, ele pergunta para Jesus: tudo bem, quem é meu próximo então? E ele faz essa pergunta novamente com a intenção não de receber respostas, mas com a intenção de se justificar. A primeira pergunta foi para pôr Jesus à prova, a segunda foi para se justificar. Olha que coisa interessante, gente. As perguntas que ele faz para Jesus são boas, inteligentes e verdadeiras, mas a intenção com que ele faz tais perguntas é uma intenção não genuína, não verdadeira. Sabe o que o texto está mostrando para nós? Que todos nós, ou que todas as pessoas estão sujeitas a ter uma excelente profissão de fé. Todas as pessoas estão sujeitas a serem excelentes intérpretes das Escrituras. Os crentes estão sujeitos a saberem muito sobre a Bíblia, ao ponto de responderem sempre com exatidão. E se tiver que dar uma nota para eles, eles recebem nota 10, porque eles respondem corretamente. Mas a grande interpelação, a grande questão de Jesus para esses crentes, para essas pessoas, para você e para mim é: faça isso e você viverá. A questão não é o quanto você sabe, a questão não é o quanto você responde corretamente, a questão não é o quanto você pode responder de modo bíblico, mas é o quanto você pode viver de modo correto, o quanto você pode viver de forma bíblica, o quanto você pode ser genuíno, não no perguntar, mas no viver, no executar. E então a gente chega à segunda parte, em que Jesus vai contar uma história para ele. O versículo 30 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o quase morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo o homem, passou de largo. Igualmente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. O homem que faz a pergunta para Jesus é o quê? Um escriba. E Jesus conta uma história que tem dois personagens, que o primeiro é um sacerdote, o segundo é um. Jesus usa três figuras que são importantes dentro do judaísmo. A figura do escriba, a primeira figura que aparece é o escriba. E Jesus utiliza duas figuras, que é a figura do sacerdote e que é a figura do levita. Ambos eram líderes dentro do judaísmo.
O sacerdote tinha a função de ensinar a lei. O sacerdote tinha a função de representar o povo diante de Deus. Ele intercedia em favor do povo na presença de Deus. E quando ele ficava na presença de Deus, ele contava para o povo aquilo que ele ouvia, aquilo que ele tinha ouvido Deus dizer para ele. Ele tinha essa função de intermediar a relação do povo com Deus. A grosso modo é assim que funcionava, né? Tem muito mais do que isso, mas de forma assim bem básica é isso que acontecia. O texto de Malaquias diz que o povo esperava do sacerdote a instrução do Senhor. O povo tinha a esperança de que o sacerdote pudesse ensiná-los a lei de Deus. Foi isso que Moisés disse para Jetro, quando Jetro foi dar aquele conselho para ele lá no capítulo 18, 19 ou 20 de Êxodo, não lembro exatamente o capítulo. E Jetro disse para Moisés: o que você está fazendo não é bom, você vai ficar cansado, você vai padecer e vai ficar ruim para você e para o povo. E Moisés responde para Jetro, que é o seu sogro: o que eu vou fazer? O povo fica perante mim esperando que lhe apresente leis. O povo fica perante mim esperando que eu fale alguma coisa de Deus para eles. O que eu faço? É minha função. É a essa figura que Jesus se reporta, a figura do sacerdote, aquele homem que fazia sacrifícios, aquele homem que orava a Deus intercedendo pelo povo, aquele homem que entrava no tabernáculo, que entrava no Santo dos Santos, aquele homem que ficava perante Deus em favor das pessoas, em favor da comunidade. Então Jesus conta essa história para esse homem, que responde corretamente, que tinha ouvido Jesus dizer a ele: faça isso e você viverá. Então Jesus conta a história de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho, na estrada por onde ele passava, ele foi assaltado. E ele apanhou, foi espancado, ficou todo ferido, todo machucado, nu, e ficou no chão jogado, sem forças, né? Era muito comum acontecer isso nos tempos de Jesus. As estradas, elas eram perigosas. É por isso que tem aquela história de Lucas 24, em que os discípulos dizem para Jesus: fica conosco, já é tarde. É porque era muito comum as pessoas serem assaltadas nas estradas. Haviam ladrões, era perigoso. Então esse homem aqui na história que Jesus conta, que é uma parábola, ele foi assaltado, foi espancado, tiraram as suas roupas, levaram as coisas que ele possuía, e ele ficou jogado ao chão, sem forças para se levantar. Passa por ele um sacerdote. Versículo 31, Jesus usa palavras muito escolhidas, né? Diz assim, versículo 31: por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou. Jesus enfatiza que o sacerdote viu o homem, porque você bem poderia dizer: ele não ajudou porque não viu. Não, Jesus diz que ele viu e passou de largo. Da mesma forma passou por ali um levita. O levita era aquele homem que era descendente de Levi, o terceiro filho de Jacó. E aos levitas foi reservado algumas funções. Eles tinham a função, por exemplo, de montar e desmontar o tabernáculo durante aqueles 40 anos da jornada do povo. Eram os levitas que montavam e desmontavam o tabernáculo. Eram os levitas que carregavam a arca da aliança. Eram os levitas que faziam diversas funções dentro da comunidade judaica, inclusive cantar louvores. Não é apenas cantar louvores. Hoje em dia atribui-se ao levita a função dos músicos, por exemplo, do ministro de louvor. Biblicamente isso não é exato, porque um levita não tinha apenas a função de cantar louvores ou de tocar instrumentos. O levita, por exemplo, não tinha herança entre as tribos de Israel. A herança deles era o Senhor. A gente até canta um hino: tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim, o meu coração não pode mais. É um hino que expressa a função do levita dentro da comunidade. É esse homem que tem essa função, que cumpre esse papel, que está caminhando por essa estrada e também vê o homem caído ao chão, que havia sido espancado, que estava nu e que também precisava de ajuda. Acontece que o levita fez exatamente como o sacerdote havia. Você está acompanhando o raciocínio da história? Jesus está confrontando um homem que é professor de Bíblia. Jesus está confrontando um homem que é uma autoridade em Israel.
E na história que Jesus conta para explicar, para responder a pergunta que esse homem professor de Bíblia faz, Jesus usa duas figuras que são incoerentes. Qualquer pessoa que escuta uma história como essa espera que o sacerdote vai fazer alguma coisa pelo homem caído ao chão. Qualquer judeu vai esperar que o levita vai fazer alguma coisa pelo homem caído ao chão, mas os dois não fizeram nada. Aqui a história fala para mim, eu entendo isso aqui sobre credos infrutíferos. Credos infrutíferos. Eles creem, eles professam uma fé, eles exercem funções, mas eles fazem tudo isso de forma infrutífera. Sabe qual que é o oposto disso no Novo Testamento? Pelo menos é o que eu acho. Atos capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora nona, a hora da oração. Um homem que ficava ali, que costumava mendigar há tanto tempo na porta formosa, disse para eles: me dá alguma coisa, me dá algum dinheiro, me dá alguma prata. Eles olham para si, olham para o outro. Pedro põe a mão no bolso, os apóstolos põem a mão e dizem: nós não temos nada, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós damos a vocês. A você, em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. E o texto diz que Pedro estendeu a mão ao homem e, ajudando-o a levantar-se, ele ficou em pé, os seus tornozelos ficaram firmes. Ele entrou no templo e saltou e pulou, louvando a Deus. E as pessoas olharam para ele e disseram: não era este aquele que costumava ficar ali na porta do templo, sentado mendigando? Eu tenho a impressão de que quando os apóstolos ouvem Jesus contando essa história, eles entenderam do que se tratava a questão, porque lá na frente, anos depois, na verdade pouco tempo depois, porque o Atos dos Apóstolos está pouco tempo depois da ressurreição de Jesus, exatamente 50 dias, né? O começo, que é o Pentecostes. Eles fizeram diferente do que o sacerdote fez, do que o levita havia feito. Esses homens aqui são homens que creem, que ensinam, que zelam pela fé, pela lei, mas eles vivem uma vida infrutífera. Da mesma forma que o escriba conhecia corretamente, mas tinha um conhecimento que é insuficiente, esses homens possuem fé, mas é uma fé infrutífera, é uma fé que não produz efeito. Essa história está registrada dentro do contexto da missão dos 70 discípulos que foram enviados por Jesus para anunciar o reino de Deus. Eles foram e voltaram felizes, dizendo: Senhor, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, a gente ora com as pessoas enfermas, elas ficam curadas, que coisa bonita, que coisa estrondosa. A gente põe a mão sobre os possessos, eles ficam libertos, os demônios saem. O diabo deixa as pessoas quando a gente ora por elas, e eles ficam extasiados. E Jesus diz: já disse para vocês, fiquem felizes porque o nome de vocês está no livro da vida. Fiquem felizes porque vocês estão em comunhão com Deus. Então esse texto se aplica a esse contexto da missão. No exercício da missão, irmãos, nós não podemos apenas crer corretamente. No exercício da missão, não vale apenas professar uma fé que é chamada de ortodoxa. Não basta ser presbiteriano, ser reformado, estar nessa herança dos reformadores, desses homens tão tementes a Deus que viveram no passado. Não basta a gente se orgulhar de que a gente faz parte de uma comunidade de fé em que a gente é instruído pela palavra. Não basta a gente se orgulhar e acreditar que a gente recebe boa instrução, de que a gente não é enganado com aquilo que é pregado. Não basta ter profissão de fé bela e bonita. Isso não é suficiente no exercício da missão que Cristo dá a nós. Isso é parte da missão, mas isso não é a totalidade da missão. No inferno está cheio de gente que conhece a Bíblia de capa a capa. No inferno está cheio de gente que é professor de Bíblia nota 10. Não basta conhecer doutrina boa, doutrina correta. Os homens que viveram antes de nós e que foram homens de Deus diziam que uma doutrina correta
se não for vivida com o coração aquecido pelo Espírito Santo, é uma coisa morta que produz morte. Não basta a doutrina correta, não basta credo bonito, não basta vocação, não basta ser sacerdote ou levita. É preciso uma terceira coisa, que curiosamente Jesus usa a figura de um homem que era repudiado em Israel. Aqui entra o samaritano, versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos os ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Qual que é a ênfase de Jesus para aquele homem? Vá e faça. É a segunda vez que Jesus diz a mesma coisa. Jesus está dizendo para ele: pouco importa se você conhece bem, pouco importa se você tem a vocação do sacerdote ou do levita, conhecendo bem ou mal, sendo sacerdote, levita ou não, o que importa é fazer o mesmo. E Jesus então usa a figura de um samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano é um judeu mestiço. O samaritano morava na região da Samaria. Quando Salomão falece, o seu filho Roboão assume o reino de Israel. E a partir do reinado de Roboão, o reino que era um só passa a ser 2. O Jeroboão, que era um dos chefes do exército de Roboão, viveu em profunda revanche com o pai de Roboão, que é Salomão. E ele foge para o Egito porque Salomão está perseguindo ele. E ele fala: eu não vou morrer morto pelo rei. E ele vai para o Egito. E ele fica lá no Egito, ele mora algum tempo. Lá no Egito ele soube que Salomão morreu. Eu confundi os nomes, é Salomão e não Roboão. E quando ele sabe que Salomão morreu, ele volta para Israel. Quando ele volta para Israel, quem está reinando é Roboão, filho de Salomão. E aí tem aquela história em que os judeus vão pedir misericórdia para o Roboão, e o Roboão escuta os conselhos dos conselheiros do rei, que diz assim para eles: trata esse povo com misericórdia, porque se você tratar esse povo com misericórdia, eles vão servir você do mesmo jeito que serviram seus pais. O Roboão, não se dando por satisfeito, foi procurar os seus amigos de infância para pedir conselho. E os amigos de infância disseram para ele: diga o seguinte para esse povo, diga para eles que o seu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do seu pai. Se o seu pai tratou eles de modo X, diga para eles que você vai tratá-los de modo Y. Se o seu pai foi ruim, diga que você vai ser uma peste. Se o seu pai for bravo, diz que você vai ser um demônio, né? Como o povo diz. E ele, qual dos conselhos que ele escuta? O conselho dos amigos, e ele diz exatamente isso para o grupo que foi pedir auxílio a ele. E aí você tem a divisão do reino, e de lá para cá sempre você tem Israel, tribo do norte e tribo do sul, ou reino do norte e reino do sul. A capital do reino do norte é Samaria, a capital do reino do sul é Judá, Jerusalém. Reino do norte é chamado de reino da Samaria, reino do sul é chamado de reino de Judá. É daí que você tem os samaritanos. Durante os exílios, o reino do sul, o reino do norte é levado para o exílio em 700 e alguma coisa antes de Cristo, e o reino do sul é levado para o exílio 500 e alguma coisa antes de Cristo. Então o reino do sul foi levado cativo primeiro do que o reino do norte foi levado cativo primeiro do que o reino do sul. E
quando eles foram levados cativos, a Bíblia conta que eles nunca retornaram. Você não tem um retorno do reino do norte, você tem um retorno do reino do sul. 70 anos depois de estarem exilados na Babilônia, os judeus retornam para Jerusalém, retornam para Judá, é onde você tem a história de Neemias e de Esdras. Mas o reino do norte, a Bíblia não registra o retorno desse povo. E no tempo em que eles ficaram exilados, eles se casaram com povos de outras nações. E dessas uniões surgiu quem? Os samaritanos. Então o judeu, que é aquele camarada nacionalista, que supervaloriza o seu povo, a sua cultura, quando olhava para um samaritano e sabia que o samaritano não era alguém de sangue puro, o que ele fazia? Desprezava, rejeitava. E aí a Bíblia diz que judeus e samaritanos não se davam. É exatamente isso que a mulher diz para Jesus lá no capítulo 4 de João, à beira do poço de Jacó. Como é que tu, sendo judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Por causa desse conflito étnico, por causa desse conflito entre povos. E Jesus usa exatamente um samaritano para dizer que não é o levita e nem o sacerdote que age com misericórdia, mas é o samaritano. Não é o judeu puro, herdeiro de uma vocação, de uma promessa, mas é o samaritano, aquele a quem o judeu despreza, aquele a quem o judeu não vê com bons olhos. Ele levanta o camarada, coloca o camarada em cima do seu animal, leva o camarada para uma hospedaria. Chegando lá, ele diz assim para o homem que é o responsável pela hospedaria: gaste com ele aquilo que for necessário. Eu estou de compromisso, mas na hora que eu voltar do meu compromisso, eu vou reembolsar você. Você não vai ser lesado por mim. Gaste o que precisar. Ele não disse assim: aqui tem uma quantia X e gaste isso e só isso. Se o remédio for mais caro do que isso, dá genérico. Ele diz: gaste o que precisar. Se não servir 2 denários, gaste 4, 5, 6, 10, quanto for preciso. No retorno eu passo por aqui, eu reembolso você. E Jesus, que gostava de perguntas, diz o que para o homem que tinha feito perguntas para ele? Qual desses 3 parece que foi o próximo do homem que foi assaltado por ladrões? Qual que era a pergunta que o homem tinha feito? Quem é o meu próximo? A resposta de Jesus não foi quem era o próximo do homem, mas quem havia sido próximo para o homem. Quem foi o próximo daquele homem que ficou assaltado, espancado, jogado ao chão? O intérprete da lei, como era um bom conhecedor, como era um bom entendedor, respondeu com exatidão novamente: aquele que usou de misericórdia. Note que ele nem fala, foi o samaritano. Ele nem nomeia quem é, né? É tão ofensivo para ele responder que é o samaritano que foi misericordioso, que ele diz: aquele que usou de misericórdia, o fulano. E Jesus então diz para ele: vá e faça o mesmo. No Evangelho, saber e fazer nunca esteve dissociado. No Evangelho, quem sabe é quem faz. Por isso Tiago disse: você tem fé? Mostre-me as tuas obras, porque a fé sem obras é uma fé morta. O grande problema que a gente arrumou ao longo do tempo é que a gente interpreta a fé como sendo simplesmente uma ação social. A gente associa obras com doar agasalhos no inverno para as pessoas que não têm roupa. A gente associa obras como sendo dar um marmitex quentinho, fresquinho, numa quarta-feira com a feijoada, para uma pessoa que está em condição de rua e que não tem lar. A gente associa obras com isso. E por isso, quando a gente fala em obras, tem crente que fica até arrepiado, porque ele já pensa no kardecismo, né? No Evangelho, obras é tudo aquilo que evidencia que um cristão é um cristão. O perdão de um cristão para Deus são obras. O amor de um cristão para Deus são obras. A renúncia de um cristão para Deus são obras. Vestir o nu para Deus é obra. Alimentar o faminto para Deus é obra.
A caminhada cristã para Deus são obras. No Evangelho é obra tudo aquilo que mostra que de fato o meu coração foi convertido por Jesus. Por isso, pelos frutos, vocês conhecem a árvore. Por isso Jesus está dizendo para esse escriba, que conhece perfeitamente a lei, mas Jesus o tempo todo está dizendo para ele: faça isso e viverá. Não fique no conhecimento, vá para a ação. Conhecimento não faz nada, não muda a vida de ninguém. O que muda são ações. O Evangelho é o Evangelho da ação, é do fazer, é do ser. Não é só do saber, irmãos. Não é só do saber. Conhecer no Evangelho tem a ver com fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos como esse samaritano. Jesus é chamado por ele de... Jesus o chama de... O intérprete da lei, na verdade, o chama de um homem que usou de misericórdia. E eu lembro perfeitamente do que diz Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Misericórdia é ter o coração tocado pela situação do outro. Misericórdia é ter o coração aquecido por Deus, para você fazer alguma coisa pelo outro. Eu vou contar para vocês uma coisa que está no meu coração. Eu não gosto de contar isso não. E na verdade nós pastores, quando passamos por um seminário, somos ensinados a não ficar contando coisas pessoais para a igreja, para a gente não se colocar como padrão para as pessoas. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa que está inquietando o meu coração e que eu não vou ter outro jeito eu não vou ter outra saída. Desde que aconteceu essa situação na África, eu não tenho mais o que fazer por aquele povo. Sabe o que está no meu coração para eu fazer por aquele povo? E eu falo para vocês não com orgulho, para me mostrar. Estou falando porque eu estou entendendo que é o que eu posso fazer por eles. Eu tenho um teclado que está guardado ali que eu amo profundamente. É um teclado caro que eu comprei e fiquei o ano todo pagando. Parcelado em 2012, em várias vezes. Eu tinha um teclado, um Kurzweil, um teclado bonito, bom. E o presbítero Jonas comprou esse teclado. É um teclado que ele usou por muito tempo aqui na igreja. E ele comprou esse teclado de mim. Com esse dinheiro do teclado eu dei entrada naquele e financiei o restante daquele, porque aquele era mais caro do que o outro. Eu acho que é Deus que está tocando no meu coração, vender esse teclado e doar esse dinheiro para aqueles irmãos que estão na África. Irmãos, porque é terrível você saber que as pessoas estão morrendo sem comida, sem casa. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não é falar para se aparecer, porque honestamente eu nunca ia desejar fazer uma coisa dessa, porque é um teclado que eu gosto, tem um som bonito, sabe, custou caro para eu poder pagar aquele negócio, mas eu preciso mais do carro do que ele, então é mais fácil eu ficar com o carro e vender o teclado. Você entende o que eu estou dizendo? Não estou me aparecendo, não estou dizendo para você vender suas coisas e fazer alguma coisa. Eu estou dizendo que o Evangelho move a gente para a gente fazer alguma coisa. O Evangelho não fica só no saber. Eu não posso dormir com esse barulho, sabendo que eu poderia ter feito alguma coisa a mais e que eu não fiz. O Evangelho nos convoca para ficar de pé, para fazer alguma coisa, irmãos. Jesus disse isso para os discípulos inúmeras vezes: o mundo saberá que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Amor no Evangelho é ação. Amor no Evangelho não é sentimento. Amor é aquilo que eu faço, não aquilo que eu falo, que eu digo. Sabe quando é que eu amo a minha esposa? Quando eu suporto a chatice dela, quando eu suporto o jeito dela que não me agrada, e vice-versa. Amor não é esse sentimento rosinha, bonitinho, que as pessoas contam que é não. Isso não suporta nada. Você que é casado sabe muito bem o que eu estou dizendo. Amor é atitude, amor é ação. Isso é assim no casamento, isso é assim em qualquer lugar, isso é assim em todos os lugares, principalmente do Evangelho. Que Deus possa nos ajudar, amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Faça a sua oração a Deus. Não foi à toa que Jesus usa a figura do sacerdote e do levita.
Não é à toa que um escriba vem falar com Jesus e vem pedir alguma coisa, fazer uma pergunta para Jesus. Expressa a Deus aquilo que está no seu coração. Expressa a Deus aquilo que há no seu coração. Se você é alguém que quer sair do saber e ir por fazer, diga isso para Deus. Fala: Senhor, eu não quero ficar só sabendo não, eu não quero ficar com a cabeça grande, tanto conhecimento não. Eu quero ficar com o coração amolecido para fazer, para agir, para ser. Diga para Deus, se é isso que você pensa, se é isso que você sente, diga para Deus. Conte para Deus. Expresse a Ele: Senhor, obrigado, nós estamos aqui na Tua presença, buscando ao Senhor. Aqui é lugar de culto, lugar público de cultuar ao Senhor. Aqui nós louvamos o Seu nome com canções. Aqui nós exaltamos o Seu nome com canções. Aqui nós ofertamos, nós dizimamos. Aqui nossos filhos ouvem a Tua palavra. Aqui nós ouvimos a Tua palavra. Aqui é local de culto, local de adoração. E o Senhor falou conosco, porque toda vez que a Tua palavra é pregada, é o Senhor quem fala conosco. Eu creio profundamente nisso, e este povo, esta igreja, esta comunidade crê nisso. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos homens e mulheres de ação. Ajuda-nos a agir, a fazer. Deus, a igreja está cheia de gente que sabe. A igreja está cheia de gente que responde corretamente. A igreja está cheia de gente que é aluno nota 10, o boletim é todo azul, só tem 10, só tem 9, não tem nada vermelho, porque são pessoas que respondem com exatidão, respondem corretamente aquilo que lhes é perguntado. Mas falta no meio do teu povo, falta em mim, eu reconheço isso, falta na tua igreja uma entrega maior do nosso coração ao Senhor, uma entrega que produza em nós renúncias imensas, uma entrega que faça-nos fazer alguma coisa para que sejamos pessoas de misericórdia, pessoas que possam fazer aquilo que é necessário ser feito. A Tua palavra diz, já foi falado isso durante essa semana, o capítulo 25 de Mateus, em que aquelas pessoas que entram no reino, elas não sabem nem por que entraram, e aqueles que não entraram vão ficar questionando: por que nós não entramos? E o Senhor responde: é porque vocês me viram nu e não me vestiram. Vocês me viram com fome e não me alimentaram. Vocês me viram doentes e não me deram remédio. Vocês me viram presos e não foram me visitar. Senhor, quando é que te vimos assim? E o Senhor dirá àquelas pessoas: vocês me viram assim todas as vezes que vocês viram alguém dessa forma. Quando vocês deixaram de fazer um destes pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Deus, livra-nos disso. Nós queremos estar entre aqueles que fizeram e que nem sabiam que tinham feito. Fizeram com um coração tão grato, tão sincero, que não havia desejo por se mostrar, não havia desejo por se aparecer, mas havia apenas a intenção de fazer alguma coisa. Ajuda-me a ser assim, ajuda esta igreja a ser assim, ajuda-nos a sermos assim. É o que nós pedimos ao Senhor com gratidão, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe você, viu?